Por que Deus permite uma situação como a que estamos vivendo? Perguntas como esta ecoam em todos os cantos com pequenas variações. Aquele que não crê em Deus usa o contexto para tentar provar a sua tese da inexistência de Deus. Dizem, se Deus existe, e se de fato Ele é bom, como pode permitir tamanho sofrimento? Como pode permitir tantas mortes? Alguns crentes, por sua vez, mantêm sua crença em Deus, questionando, porém, se não a bondade e a soberania de Deus, sua intenção em permitir tamanho desastre. Por que Deus permite uma situação como a que estamos vivendo? Outra pergunta que me foi dirigida: o que aprendemos com esta situação? Eu não tenho a intenção de me aprofundar neste curto vídeo, mas sim de chamar à reflexão os santos. Menos para uma ação apologética e mais para aprendizado e aplicação à vida, a fim de fortalecer a nossa relação com Deus e a nossa adoração para com Ele. Eu responderei à pergunta: o que aprendemos com esta situação? E para isto eu anotei 5 respostas. A primeira, a comprovação da afirmação bíblica de que de Deus não se zomba, pois tudo que o homem plantar, ele colherá. Não precisamos aprofundar o assunto ou detalhá-lo. Basta a admissão de que tal vírus surgiu e se espalhou pela ação do próprio homem. Há diferentes versões até aqui sobre o seu aparecimento e propagação, mas há unanimidade na compreensão de que foi pela ação do homem junto à natureza, evidenciando mau uso e gerenciamento. Nas Escrituras, somos advertidos por uma ordem inicial do Criador a cuidar da natureza. Vegetação, terra, rios, mares e animais. Não reduzir tal cuidado à preocupação com a sustentabilidade, lidando com tudo em um tom comercial por razões egoístas. Em Gênesis 2,15, o Senhor disse o seguinte: assim Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. Mais tarde, o Senhor aprimorou tal cuidado, orientando o homem por meio da sua lei. Zelar, gerenciar a criação de Deus como um mordomo grato e responsável, que reconhece a beleza e a importância de tudo que for criado. É nossa tarefa. É a tarefa que o Criador estabeleceu para o homem. Além disso, somos ensinados também pelas Escrituras que a natureza revela seu Criador. Salmo 19, Romanos capítulo 1, versos 18 a 27, destacam este ensinamento. Veja o versículo 20 de Romanos 1. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Cuidar da natureza, não por razões egoístas, mas por adoração e gratidão, é o dever de todo homem. No entanto, todas as narrativas até aqui
apontam para uma indiferença causada pela disposição de usar irresponsavelmente a natureza para satisfazer o desejo do coração. Assim o homem plantou e está colhendo o juízo. Esta é uma das coisas que nós aprendemos. A comprovação da afirmação das Escrituras de que de Deus não se zomba, pois tudo que o homem plantar, ele colherá. Uma segunda coisa que aprendemos é a comprovação da limitação humana e a fragilidade de seus planos. Veja, tudo se dava tranquilamente. Cada um com seus planos e sua rotina. Trabalhos, estudos, viagens agendadas, passagens compradas, cultos programados, casamentos. De repente, tudo se desfaz. A rotina muda absurdamente, enclausurando as pessoas em suas casas, fechando as lojas, as empresas, encerrando as práticas esportivas e tantas outras mudanças inesperadas. Tiago já afirmara em sua carta, e eu vou ler para você o capítulo 4, versos 13 a 16, ele já afirmara o seguinte: agora prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Toda vanglória como esta está em conformidade com um sistema mundano que é gerenciado por Satanás. Negócios incertos, empregos instáveis, estudos acumulados, instituições e pessoas lidando com a comunicação virtual, escassez nos abastecimentos, previsão financeira terrível, vidas ceifadas. Veja, nada do que era imaginado e praticado há poucos dias. O que é o homem? Que controle o homem possui da realidade? E isto nos leva ao próximo aprendizado, ao terceiro: a incerteza quanto ao futuro. Aqui estamos nós, enclausurados, esperando o tempo passar, cuidando da nossa higienização, sendo responsáveis, mas sem nenhum controle do tempo. Imaginamos dias e meses, mas de fato não sabemos o que, quando e como se dará a sequência desses dias inesperados. Estamos imergidos, porém boiando neste mar de incertezas, na expectativa de onde, quando e como iremos parar. Um quarto aprendizado que temos é a comprovação da farsa, da pregação da prosperidade ou da pregação de curas e milagres, dos dons de curar. Como alguns já têm mencionado ou perguntado, onde estão os pregadores e as igrejas de poder? Se de fato o Criador dispensa poder para homens e mulheres curarem pela palavra, pelo toque da mão ou da roupa à mercê do milagreiro, por que não estão
comprovando a sua intimidade com Deus, curando pessoas e distribuindo imunidade aos fiéis? Ou não há poder para ser manifestado? Ou estão pecando por omissão, deixando de proclamar o poder de Deus em um momento tão propício? E eu quero, no último ponto, aqui, na última resposta daquilo que podemos aprender, fazer um contraponto com este quarto aprendizado. Eu quero destacar a confirmação de que a Igreja do Senhor permanece fiel, adorando e sendo edificada, mesmo que obrigada a adaptar seu formato de ensino e louvor. A igreja não é o terreno, o prédio, os rituais, a tradição. A igreja somos nós, seja na representatividade individual ou coletiva. Como ilustrou o apóstolo Paulo, a igreja é o corpo de Cristo, é sua representação à sociedade em todas as camadas, revelando o Evangelho por meio de seu viver. A igreja é Cristo convivendo nos lares. A igreja é Cristo convivendo com a liderança, com a vizinhança. A igreja é Cristo andando pelas ruas. A igreja é Cristo nos trabalhos, nas empresas, nas escolas e faculdades. O prédio da igreja local pode fechar, por razões como a que estamos enfrentando agora. Mas a igreja continua a adorar, servindo por meio da evangelização, do discipulado e do louvor que glorifica ao Senhor. A igreja vive o evangelho neste tempo, enaltecendo a soberania de Deus e sendo responsável na propagação de informações, assim como sendo cuidadosa na avaliação de seus governantes. Veja, se não é fácil, assim como não foi fácil para um pastor e sua liderança em uma igreja local tomar decisões como as que tomamos, imagine a dificuldade de um prefeito, de um governador, de um presidente de uma nação. Assim, a igreja do Senhor é santa em seu proceder, evitando ser leviana em seus julgamentos e agindo para o bem de todos e a edificação dos irmãos. Como vimos, temos muito a aprender em momentos assim, então devemos aproveitar para fazê-lo da melhor forma possível. Que Deus o abençoe, fazendo sair dessa situação melhor do que você entrou.